Obrigado, Davi. Irmãos, hoje nós vamos ter aqui um compartilhamento que vai ser trazido pelo Pedro. De alguma maneira, nós vimos aí numa sequência, eu acho, de mensagens que o Senhor tem nos trazido, muito pensando naquele tema geral sobre mudanças, renovação da mente, sobre como nós pensamos o mundo, como nós pensamos a vida que está à nossa volta. Falamos algum tempo atrás sobre isso, sobre essas mudanças, sobre essa renovação necessária de mente, de não conformação com este século. Falamos também um pouco sobre como pensar de si mesmo, né? Dentro desse contexto de ter uma mente renovada. No último encontro, o Felipe trouxe a palavra sobre perdão. Tem muito, muito a ver com isso. Como nós vemos os outros, como nós nos relacionamos, como nós pensamos sobre nós mesmos, como nós pensamos sobre os outros, e como a mente renovada em Cristo deve nos levar a atitudes diferentes, atitudes muitas vezes até estranhas para esse mundo, para o contexto que nós vivemos. O perdão como solução de Deus para os conflitos, os relacionamentos, é algo muitas vezes difícil para nós, criados numa sociedade sem misericórdia, né? Onde esse tipo de atitude é visto simplesmente como fraqueza, como uma maneira de não resolver as coisas, talvez. E a solução de Deus para nós foi nos perdoar, e a solução de Deus para nossos conflitos, para os nossos pessoais, deixar esse perdão fluir. Hoje, o Pedro vai compartilhar, ainda focando no texto de Romanos 12, algumas ideias e pensamentos sobre o que se pode entender quando Paulo diz aqui para não nos conformarmos com este século, que é essa expressão, esse século, de que maneira esse século tenta nos conformar, nos aprisionar, nos esquematizar. E como isso tem sido a luta da igreja constante ao longo das eras e tempos e todos os séculos, né? Então vou deixar agora a palavra com o Pedro. Se os irmãos ao final tiverem consideração, perguntas, quiserem já colocar alguma coisa aí no bate-papo, no chat, ou deixar para depois. É importante que a gente consiga algum nível de interação, não só agora, mas se for o caso também depois. Eu sei que os irmãos, os líderes, têm levado para os grupos caseiros essas oportunidades de conversa, mas queremos também deixar aqui, em alguma medida possível, de espaço, essa possibilidade de participação. Pedro, com você então aí, que a graça do Senhor seja com você e com nós todos, para que haja consolo, edificação, exortação, entendimento sobre aquilo que o Senhor quer nos falar esses dias. Pedro. Bom dia, irmãos, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Se eu estiver falando baixo, vocês podem me interromper aí. Tudo bem? Esse último ano, eu tenho pensado muito nesse versículo que o Fernando comentou, de Romanos 12. Deus tem falado comigo uma sequência aí, mais ou menos, de como se fossem 3 palavras. E hoje eu queria compartilhar com vocês a primeira delas, que é algo que eu tenho pensado aí desde
desde o início do ano passado. No início do ano passado, eu fiz uma viagem com a Laís e nós fomos à Holanda. E eu estava com muita expectativa para essa viagem, assim, porque eu sempre gostei da Holanda por N motivos, assim. Tem a questão do futebol, o kickboxing surgiu na Holanda, tem toda a questão também da arte, né, holandesa, que eu estava muito curioso. E quando a gente esteve lá, algumas coisas me chamaram muito a atenção, assim. A gente foi para Amsterdã, e Amsterdã é uma cidade muito contraditória. Você tem ali um lugar onde foi o berço do protestantismo na região, quando, não sei se vocês sabem, os Países Baixos eles se separaram em determinado momento da história em 3 países. Luxemburgo e a Bélgica foram para um lado, eles se separaram por serem católicos, e a Holanda ficou do outro lado por ser um país protestante. Então, ela tem uma tradição evangélica, vamos dizer assim, muito forte. E, ao mesmo tempo, hoje ela ainda é um país que é conhecido pela libertinagem sexual, pelas drogas. E, apesar disso, você vê assim, é um país, as pessoas são muito educadas, é tudo muito certinho, tudo muito cheio de regra. Você fica meio confuso se o país ele é o país onde a regra funciona ou onde o povo está fumando maconha na rua. Você fica sem saber para onde você olha. E isso começou a me deixar muito intrigado, no sentido de, cara, como é que um país que era majoritariamente evangélico, onde era um país conhecido por isso, chegou nessa contradição toda? E aí, a Laís sabe disso melhor que qualquer um. Quando eu fico intrigado com alguma coisa, eu fico meio obcecado. Eu vou estudar o negócio até eu quero entender o que aconteceu e tudo mais. E eu fui estudar sobre o que tinha acontecido e Deus começou a falar comigo nesse ínterim sobre o assunto que é a secularização. Pra vocês terem ideia do que eu estou falando, hoje, na Holanda, 2/3 das pessoas que estão lá, eles acham que ela teve um empobrecimento nos costumes que eles tinham e que o país está indo na direção errada. Isso aí é um dado do Instituto de Planejamento Social deles. E hoje, os ateus e agnósticos eles são 52% da população. Então, você tem aí um país onde você tem toda uma herança evangélica e mais da metade deles são ateus ou agnósticos. E eu fui estudando ali a história deles, o que aconteceu para chegar a esse ponto, e a minha conclusão é que ocorreu um processo de secularização lá. Nas décadas de 20 e 30, agora do século passado, aconteceu um fenômeno que nunca tinha acontecido antes. Então, se a gente pegar aí a tradição evangélica na Holanda, você teve 400 anos, tudo ocorrendo mais ou menos bem, e em últimos 100 anos o negócio chegou nesse ponto de a maior parte da população não acreditar em Deus. Isso começou na década de 20, com um fenômeno, diria até razoável, assim, não foi nada muito brusco. As pessoas simplesmente começaram a parar de frequentar as igrejas, embora elas dissessem que eram evangélicas. Então, em todas as pesquisas, em tudo que as pessoas se professavam evangélicas, elas diziam que tinham determinada fé, mas elas não frequentavam mais as reuniões, elas não tinham mais contatos, vamos dizer assim, religiosos com as pessoas. Isso começou a acontecer muito por uma questão, eu inclusive vi uma pesquisa bem curiosa. As famílias começavam a parar de pagar o dízimo quando os filhos casavam. Ou seja, elas queriam manter um vínculo ali com determinada igreja para ter um local para realizar os casamentos. Alguns continuavam pagando simplesmente para ter um pastor para enterrar eles quando eles morressem. O vínculo ele passou a ser apenas uma questão social. Você tem que estar ali mais ou menos ligado a alguma igreja. E aí, em 1960, 30 anos depois, você teve um período de muita prosperidade no país, e aí a Holanda foi muito marcada por um fenômeno chamado individualismo, que isso aí se alastrou pela Europa, ela foi o epicentro disso, e aí chegou nesse ponto. Hoje, se você for ver ali o contexto do país, as igrejas elas funcionam mais com a função de fazer atividades culturais, recreativas, não tem mais nenhuma preocupação com o ensino. Pra você ter uma ideia de como chegou a um ponto sério,
nem a Igreja Católica faz mais a catequese lá. E se alguém aqui foi católico, vocês vão saber que a catequese é um negócio muito sério. E eles, para eles chegarem a esse ponto de não fazer mais a catequese é porque as pessoas simplesmente não vivem alheias ao que está acontecendo. A maior parte das igrejas, elas viraram museus. Eles têm uma pesquisa que estima que em 2/3 das igrejas, daqui a 5 anos, em 2025, vão fechar as portas. A igreja evangélica perde 65 mil membros por ano. E aí a estimativa é que em 2050 simplesmente não esteja mais nenhuma igreja aberta com a função de igreja, simplesmente como museu, como para você fazer uma atividade cultural. E por conta disso tudo que eu fui lendo, eu fiquei pensando, cara, o que acontece com o país para ele chegar a esse ponto? Como é que você sai em 100 anos, um período muito menos que isso, um período tão curto, de uma cultura muito dentro da sociedade cristã para isso? E a conclusão é que a igreja ela entrou em um processo de secularização. Essa palavra ela está nesse texto de Romanos 12. Romanos 12, de 1 a 2. Eu vou ler aqui com vocês. O ruim é que, como a gente não está presencial, eu não consigo ouvir o barulho do povo mexendo nas Bíblias. Eu não sei se vocês abriram ou não. Mas deixa eu ler aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando aqui que nós somos transformados pela renovação da mente e para nós não tomarmos a forma deste século. É interessante a gente pensar, na realidade, talvez a gente tenha a impressão que isso está muito longe da nossa realidade, né? Afinal de contas, nós temos aí hoje um país onde você tem uma parte das pessoas, de alguma forma, professa alguma fé. E você tem muitos católicos, o Brasil é um país católico, com a tendência, aí, alguns dizem, de que vira um país evangélico. E às vezes a gente acha que isso está muito distante da nossa realidade. Mas eu estava pensando que se a gente analisar o Brasil aí mais ou menos na década de 50, vamos botar assim, se a gente pegar as pessoas de modo geral na sociedade na década de 50 e a gente perguntasse para elas temas como talvez como aborto, como casamento homossexual, a maior parte das pessoas teria mais ou menos as mesmas respostas. E essas respostas seriam mais ou menos alinhadas com o que a gente crê. Isso acontecia porque, de modo geral, a nossa cultura ainda estava muito interrelacionada com o pensamento cristão no Brasil. Então, de certa forma, as pessoas, por mais que elas não fossem convertidas, que elas não professassem determinada fé, elas pensavam mais ou menos de acordo com o que a Bíblia diz. E também, ao mesmo tempo, o cristianismo, as nossas verdades, elas eram vistas como algo positivo. Então, assim, é muito comum. Eu vejo meus tios que são mais velhos, assim, eles não querem saber do evangelho, mas eles acham legal, não, eles acham que é o correto que eu estou fazendo. Havia isso no senso comum das pessoas. E hoje, simplesmente, não é mais assim. Então, às vezes a gente acha que está muito distante da nossa realidade, quando não está. As pessoas não têm um modo de pensar tão parecido como era há 50 anos atrás, em relação às coisas que a gente crê. Isso tudo é por conta desse processo de tomar a fórmula desse século. E isso é o conceito de secularização. Secularização é quando a gente toma a forma do século que a gente está vivendo. Ela ocorre quando um discípulo passa a viver de um modo parecido com o ímpio. Ela mais ou menos funciona quando eu começo a viver de um modo pacífico com o pecado. Então, eu tenho aqui determinados pecados ali que eu cometo e eu vou vivendo com eles de um modo que, vão me empurrando aqui, realmente, todo mundo peca, não julgueis, o importante é que você tem que me amar, e eu vou vivendo ali uma vida de pecado, embora eu seja um discípulo, eu me professo como um cristão. E, no longo prazo, esse processo de secularização,
ele vira secularismo. Secularismo é quando você chega num ponto de viver uma vida que ela é alheia a Deus. Não é uma pessoa que não acredita em Deus. Ela pode até acreditar. Simplesmente isso não faz diferença prática na vida dela. Eu conheço pessoas que são assim. O cara ele não acredita em Deus. Mas tá bom, ele acredita em um monte de coisa. Só que da mesma forma que ele acredita, sei lá, que Dom Pedro I existiu, ele acredita que Deus existe e os dois não fazem diferença nenhuma na vida dele. Ele simplesmente vive a vida dele, independente do que Deus pensa, acha, do que tem. Tanto faz. E Deus existir ou não, para ele é uma questão, de certa forma, irrelevante. E isso acontece por conta desse processo de secularização, que é um modo, um modo de vida onde você vai vivendo, de certa forma, em paz com o pecado. E termina no secularismo, que é viver alheio a Deus. A raiz dessa palavra, secularização, ela é uma palavra latina, que ela significa pertencente a uma era. Ou seja, é quando nós começamos a viver de um modo igual ao tempo que nós estamos vivendo. Quando nós tomamos a forma deste século. Ela, de certa forma, é quando a gente afirma a realidade que a gente pode ver. É uma ênfase nisso, nas coisas daqui. E uma negação do que está por vir, do transcendente, do divino, da nova vida. A gente passa a valorizar somente as coisas que estão aqui e viver com foco nisso. Ela se transforma numa, vamos dizer assim, uma abordagem não religiosa da vida individual. Como ocorre na prática? A gente tem aquele cenário da pessoa que vive com pecados sem buscar nenhum tipo de mudança. O famoso, não sei se vocês já ouviram essa expressão, acredito que todo mundo, que é a pessoa que ela tem uma vida privada, onde ela é cristã, onde ela é discípula, onde ela é convertida, e ela tem uma vida secular. Então, o cara, todo encontro, ele está aqui com a gente, firme, aparentemente está tudo normal, mas na vida secular dele, no trabalho, nos outros relacionamentos dele, o cara vive de uma maneira completamente diferente. Quando a gente começa a viver assim, a gente está entrando nesse processo de tomar a forma desse século. Então, você pega aí um irmão que ele começa a viver de modo como se o pecado fizesse parte da vida dele. Não fosse algo que acontecesse e ele confessasse, andasse na luz e buscasse uma mudança. Ele simplesmente passa a viver com aquilo ali. E, além disso, ele passa a viver dessa forma num contexto de comunhão. Ele continua se encontrando com os irmãos, ele continua se relacionando. Com isso, valores que são do mundo, eles começam a se infiltrar dentro da igreja. E eles começam a se misturar com a cultura da igreja, com os nossos costumes, de uma forma que, no médio prazo, as pessoas dentro da igreja começam a considerar aquilo normal, de um modo onde você não precisa mudar e não há uma necessidade de que as autoridades, que as pessoas que estão cuidando da gente venham interferir nessa parte da minha vida. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Eu já convivi em ambientes onde eu tinha pessoas que estavam ali convivendo comigo, seja em situações de trabalho até, pessoas que se diziam convertidas, e essas pessoas, elas falavam palavrão. Mas, assim, não é que a pessoa ficou nervosa e escapuliu um palavrão. Não, ela falava palavrão, normal. E ela era convertida. E chegava num ponto que isso começava a virar normal. E é engraçado que isso começa a contaminar as outras pessoas. E as outras pessoas também começam a falar o palavrão. E chega num ambiente onde isso virou simplesmente comum. É normal. E as pessoas praticam isso de tal maneira que quando alguém vem falar para elas que isso não é certo, ou alguma autoridade vem confrontá-la, ela rejeita aquilo. Ou pior, que é muito comum também. Eu estou aqui falando palavrão, o Fernando vem e me repreende, tá bom, peço perdão, eu simplesmente deixo de falar palavrão na frente do Fernando, mas quando eu estou com o meu grupo de amigos ali que fala palavrão, a gente continua. E ali você começa a viver uma vida pacífica com o pecado. Uma vida onde isso está misturado dentro da comunidade da igreja.
qual é o problema disso? É que, além de enfraquecer, de diluir o evangelho na minha vida, isso também enfraquece a mensagem do evangelho. Quando eu estou num ambiente onde, por exemplo, eu falo palavrão e as pessoas que não são convertidas ouvem, eu estou enfraquecendo a mensagem que eu preciso transmitir para aquelas pessoas. E aí, com que roupa você vai repreender o cara que está falando palavrão depois que ele se converter, né? Você vai explicar para ele como que isso não se pode fazer, né? O que você vai falar? Você simplesmente não consegue, porque você enfraqueceu a mensagem através do seu procedimento, tomando a forma desse século. Porque nesse século todo mundo fala palavrão e é algo normal. Então, o secularismo, ele, de certa forma, ele corrói a nossa santidade. Ele entra ali e ele vai cada vez crescendo mais, mudando um pouco a nossa forma de pensar, relativizando as coisas que antigamente eram firmes, coisas que estão firmes na palavra, e a gente vai mudando e se transformando num procedimento igual ao do ímpio. Só que você diz que você é discípulo, você continua frequentando as reuniões com os irmãos, você continua lendo a Bíblia, você continua, de certa forma, tendo uma vida religiosa. Só que o seu procedimento, pouco a pouco, vai mudando. Você vai recebendo aquelas coisas que vêm do mundo, tomando a forma do mundo, e chega num ponto onde você começa a pegar partes da sua vida e viver elas alheias a Deus. Eu já ouvi, por exemplo, de um irmão, ele me dizer que Deus não tinha nada a ver com a vida profissional dele. Então, é isso. Ele está dizendo, ó, em todo o resto, eu posso viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Na minha vida profissional, eu vou viver igual todo mundo vive. E o argumento dele era de que ele não conseguiria competir com as outras pessoas. Ele não conseguiria crescer profissionalmente se ele competisse com regras diferentes, se ele fosse ético, se ele não mentisse, se ele não se irasse, se ele não tentasse passar a perna no outro. E aí ele disse que não, então nisso Deus não vai se envolver. E ele agia como qualquer ímpio. Ele estava no mesmo jogo. Por conta disso, essa pessoa começou a ter uma parte da vida dela que era alheia a Deus. Essas coisas acontecem de tal forma que muitas vezes as pessoas nem percebem que estão fazendo isso. Um outro problema ocorre quando a gente vai tomando tanto a forma desse século, assimilando tantas crenças do mundo, que ideias vindas do mundo, elas entram dentro da igreja e a gente começa a defendê-las como se elas tivessem o mesmo peso das doutrinas bíblicas. Então, alguma coisa que está acontecendo aí, com valor que está sendo propagado dentro da sociedade, nós simplesmente começamos a pensar da mesma forma que o mundo, a gente traz isso para a igreja e a gente começa a defender aquilo como se estivesse escrito na palavra. Enfim, eu acho que existem um monte de exemplos, todo mundo consegue pensar de situações assim. E às vezes as pessoas começam a defender coisas que simplesmente não estão na Bíblia. Simplesmente não está lá. Essa semana eu tive uma conversa com o Fernando e aí a gente estava comentando sobre um determinado assunto e ele citou uma coisa lá sobre o papel do homem e da mulher que simplesmente não estava na Bíblia. E todo mundo acredita. Eu pensava, de certa forma, assim. Eu falava, não, acho que deve estar em algum lugar, eu só não sei qual é o versículo de cor. Aí ele falou, não está na Bíblia, não. Aí depois que eu fui para casa, eu fiquei pensando, é isso, é algo que vem do mundo, que entrou na igreja de tal forma que a gente acredita e defende como se fosse uma doutrina bíblica. É a igreja tomando a forma do século que está vivendo. Como todo bom historiador, eu queria também trazer de onde é que surgiu essa história, né? O secularismo, a gente pode dizer que ele está na igreja desde a igreja primitiva. Desde que Jesus fundou a igreja, de certa forma, houve esse tipo de tentação e houve a tentativa do século tentar se infiltrar dentro da igreja. A gente
vai ver isso de modo muito claro quando, ali ao longo da história, nós tivemos aquela situação onde a igreja e a sociedade e o poder se misturaram. Vou dar como um bom exemplo, talvez, o período da Idade Média, onde você não tem muita divisão, ou pelo menos não tem uma divisão clara de poder entre a igreja e as pessoas. Então, o que acontecia naquele período? Você nascia, você era batizado ali, e, de certa forma, por conta de você ter sido batizado, você era cristão. Então, quando eu falo de Idade Média, eu não cometer o problema que os historiadores cometem, eu estou falando de Europa ocidental, França, Alemanha, os países mais Inglaterra, tá? E ali a maior parte das pessoas eram cristãs simplesmente porque elas nasceram cristãs. E você tem um cenário onde todo mundo, de certa forma, é convertido, só que na prática quase ninguém é. Porque houve uma mistura, as pessoas começaram a viver do modo como elas bem entendiam, elas viviam de acordo com aquela era, de acordo com aquele século, independente da vontade de Deus, mas elas diziam que eram cristãs. Isso aconteceu porque a igreja se infiltrou no poder, se infiltrou, de certa forma, na política, e se criou um tipo de sociedade onde era tudo misturado. Isso chegou a um ponto onde até mesmo a doutrina da igreja ela se misturou com a política, com a filosofia. Vou citar, por exemplo, um autor aqui que eu até gosto, que é o Tomás de Aquino. Mas o Tomás de Aquino ele é conhecido por ter pego toda a filosofia clássica e trazer para a igreja. E aí ele começa a fazer paralelos entre o que estava escrito na Bíblia com Aristóteles, por exemplo. E em alguns momentos isso fica até meio que misturado. Então ele chega até a dar às vezes o mesmo peso para o que, sei lá, o que Paulo falou e Aristóteles. Isso ficou um pouco confuso. Então isso Aquino ele como todo mundo ele era filho do tempo dele, né? Ele estava preso daquele contexto e de certa forma foi influenciado por isso. Mas essa era a realidade da época. Um outro bom exemplo sobre quando isso aconteceu aí na história da igreja foi os cristãos alemães em 1927. O que aconteceu? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foi uma catástrofe assim, sem precedentes, morreram muitas pessoas, foi uma guerra muito violenta. Em termos de violência, ela foi uma guerra mais violenta que a Segunda Guerra. E nunca tinha tido nada parecido na história. Então, as pessoas estavam muito, muito mal com todo aquele contexto. E a Alemanha, que ficou arrasada, né? Ela saiu derrotada na Primeira Guerra Mundial. Ali, naquele momento, se criou um período de... Não vou dizer só de secularismo, mas assim, as pessoas simplesmente estavam vivendo alheias a Deus. Elas estavam ali todo mundo mal. E a igreja evangélica alemã ela teve uma ideia. Qual foi a ideia dela? A gente vai cristianizar a Alemanha toda. A gente vai trazer de volta, a gente vai fazer com que as pessoas tenham contato com o evangelho. Só que, como você está levando em conta que era um cenário de muita pobreza, a Alemanha, pós Primeira Guerra, estava arrasada, estava numa situação muito difícil econômica, eles tiveram uma ideia. Não, então a gente vai se unir a um partido que esteja buscando apoiar os jovens, que esteja buscando atingir a juventude. E eles tiveram uma grande ideia. Vamos cristianizar a sociedade a partir do partido. E eles se aliaram com o partido nazista. E aí houve uma mistura tão grande que vocês podem procurar fotos aí no Google que você vai achar. Vocês vão ter, por exemplo, foto de altar com suástica. Você tem hinos que as igrejas cantavam na época que elas falavam de Deus e exaltavam Hitler como um profeta. Havia a ideia de que o Hitler ele iria através do governo popularizar o cristianismo e alguns chamavam ele de o profeta restaurador da cristandade na Alemanha. Então as pessoas se uniram com ali de certa forma a política, elegeram ali um profeta, foi o Hitler,
e começaram a tentar cristianizar os jovens. O Hitler, que não era nada bobo, se apoiou nisso para conseguir atingir mais jovens e ter mais soldados. E ele começou a usar a igreja, enquanto a igreja achava que estava usando ele. Enfim, todo mundo sabe que isso não deu certo. A gente tem, de certa forma, houveram várias heresias que começaram a surgir naquela época. A gente tem o caso famoso do Bonhoeffer. Eu não sei como é que fala. Aí um dia eu vi um alemão falando Bonhoeffer e um dia eu vi um alemão falando Bonhoeffer, então eu acho que qualquer coisa tanto faz. Mas que foi um dos pastores que se levantou contra o que estava acontecendo. E, no fim da conta, ele foi perseguido e acabou sendo enforcado. Mas tudo isso aconteceu porque, de certa forma, a igreja buscou cristianizar a sociedade, unindo a igreja e o Estado. Ao invés da igreja buscar cristianizar a sociedade através do evangelho, através da transformação de vida, através da mudança, através do discipulado, eles falaram, não, vamos se juntar com o Estado que a gente vai alcançar mais pessoas. Ao mesmo tempo, o Estado se aproveitou dessa intenção da igreja para fazer o que o Estado faz, que é um projeto de poder. E por conta disso, aconteceu o que aconteceu. Pouco mais para frente, já no período pós-Segunda Guerra, que foi um período onde, assim, você imagina, né, a pessoa que viveu naquela época passar por 2 guerras, muito curto, um período entre uma e outra. E aí a gente teve, a partir da década de 60, o fenômeno da contracultura. O que aconteceu ali? O fenômeno da contracultura, ele simplesmente começou a pregar valores que eram opostos ao que as gerações anteriores pensavam. Você vai ter como exemplo disso período ali da década de 60, onde você tem o Woodstock, você vai ter a Revolução Sexual, você vai ter o movimento hippie. Todos esses eram movimentos de contracultura. E esses movimentos de contracultura, eles buscavam distanciar o pensamento e os conceitos dele do que as pessoas, a igreja, de modo geral, pensavam, inclusive a sociedade. Isso aconteceu, isso teve um sucesso tão grande, aliado também que na década de 60 você tem, além de um período de prosperidade muito grande, você vai ter ali o boom, primeiro grande caso, vamos botar aí, de globalização. Então você vai ter um período, você vai ter muitos artistas. Você pega como exemplo a década de 60, você vai ter os Beatles, que foram um fenômeno midiático. Você vai ter a explosão do cinema, que também foi outro sucesso midiático. E, de certa forma, todas essas coisas que entraram na cultura começaram a influenciar a sociedade, de forma que esses movimentos culturais começaram a substituir os valores que havia ainda na cabeça das pessoas do cristianismo, mesmo que você não fosse cristão. Até aí tudo bem. O problema é que isso se alastrou de tal forma que esses valores começaram a entrar dentro da igreja. E a igreja foi também entrando num período de secularização, de receber esses valores que vinham do mundo. E chegou a tal ponto de países, como eu citei, como a Holanda, como vários outros. Hoje a Europa ela é considerada um continente ali, uma parte dos países pós-cristão. Esses conceitos, eles entraram dentro da igreja, as pessoas começaram a viver uma vida onde havia pecado que simplesmente era comum, era normal, e essas verdades entraram tanto na igreja que, além de afastar as pessoas começaram, do secularismo, elas passaram a viver uma vida alheia a Deus, elas começaram a sair das igrejas e também elas começaram a tornar a semente do evangelho infrutífera, porque as pessoas não tinham exemplo nenhum para pregar o evangelho, e como elas viviam uma vida de pecado, elas não tinham o poder de Deus e a graça de Deus para levar o evangelho para as pessoas. E com isso a semente ficou infrutífera, as pessoas pararam de se converter. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, hoje em Seattle, nos Estados Unidos, 80% da população ela se declara não cristã. Então, assim, você tem uma cidade inteira onde 80%, né, 8 entre cada 10, simplesmente não é cristã. E a gente está falando dos Estados Unidos, que é um país majoritariamente evangélico. Houve também, acho que foi 2 anos atrás,
Por causa dessa pandemia, eu meio que perdi um pouco a noção de tempo. Acho que tem 2 anos. Não sei se vocês souberam, a crise na igreja metodista americana. O que aconteceu foi o seguinte, começou a haver uma discussão lá sobre se eles iriam recepcionar o casamento homossexual e o aborto. Um dos pastores lá, não me lembro o nome, que é bastante famoso, ele fez o casamento do filho dele com outro rapaz. Se é que a gente pode chamar de casamento. E aí começou a ter essa discussão lá. E arriscou, quase teve uma espécie de divisão da Igreja da África do Sul, uma parte dela e uma parte da igreja de algumas igrejas dos Estados Unidos queriam romper com a Igreja Metodista porque elas se colocaram contra o que estava acontecendo. A mesma coisa aconteceu pelo mesmo motivo com a Igreja Anglicana. E as pessoas que se colocaram contra o que estava acontecendo foram o mesmo perfil. Eram pessoas majoritariamente negras e a maior parte das igrejas que capitanearam esse movimento eram igrejas da África. E é curioso a gente notar que igrejas de pessoas que receberam o evangelho da Europa, por uma série de questões históricas aí, elas receberam aquele ensino e agora elas estavam brigando para manter o ensino, a doutrina que elas receberam com os países que tinham evangelizado eles. E isso chegou em determinado tal ponto que hoje você tem igrejas que é comum as pessoas realizarem casamentos homossexuais. Não vou nem dizer as pessoas terem relação sexual no casamento, porque esse barco já partiu, né? É totalmente comum. Hoje você pega os Estados Unidos, por exemplo, onde você, vamos dizer assim, é um país majoritariamente evangélico, sendo que isso não faz diferença nenhuma, tanto faz você ser evangélico ou não. Isso não quer dizer muita coisa. Isso acontece por conta dessa questão do secularismo. Eu separei aqui algumas características do secularismo e como ele ocorre. Ele acontece, de certa forma, distorcendo a verdade, buscando fazer com que o nosso modo de viver seja, de certa forma, dualista, onde você tem uma vida privada, onde você é discípulo, e você tem uma vida ali para o resto da sociedade, onde você faz o que você bem entender. Então, quando convém você dizer que é discípulo e, de certa forma, falar que não faz determinada coisa, você é discípulo. Quando não convém, você não é. É o famoso, você diz para o seu chefe que você não mente quando você não quer mentir e quando você quer mentir, você mente. A questão não é a mentira, e sim a conveniência. E isso ocorre, as pessoas vão vivendo assim, e, de certa forma, elas não rompem com a igreja ainda. Elas continuam cometendo determinados pecados, mas continuam ali com os irmãos. Elas começam a aceitar uma espécie de vida que é menos radical, onde você mais ou menos vai ditando até onde você faz. É quase um controle de embreagem, vamos dizer assim, entre a sua santidade e o pecado. Você fica ali tentando fazer o melhor equilíbrio possível. Então, você não vai pecar muito para não ficar nítido, as pessoas virem te repreender, mas também você não vai ser santo, você vai ter aqueles seus pecados favoritos ali escondidos. E isso chega a um ponto onde você vai tendo esse procedimento de modo que as pessoas do meio dos irmãos, elas vão interferir menos na sua vida e elas vão, falando melhor, elas só vão interferir na sua vida até onde você deixa. Então, tem assuntos que as pessoas podem falar com você, tem assuntos que você aceita ser tratado, mas determinados assuntos não. Então, eu aceito você falar sobre determinado procedimento meu. O Fernando pode vir aqui na minha casa e falar para eu parar de falar palavrão e eu vou aceitar. Mas se ele falar do meu casamento, aí não. Você está passando do limite. Eu acho que isso aí você não deveria colocar a mão. Então, eu vou, de certa forma, criando um contexto onde eu decido até onde a igreja vai na minha vida.
e eu decido quais pecados eu estou disposto a tratar e quais pecados eu estou disposto a continuar praticando. Então, alguns eu vou abandonar, outros não. Eu vou continuar aqui e vai ficar por isso mesmo. Esse tipo de contexto no Brasil, ele é totalmente comum. Assim. A gente vê muito isso, né? Engraçado, eu ouvi uma frase, foi em 2002, tem muitos anos, numa entrevista do Silas Malafaia na TV, não sei nem o que eu estava fazendo vendo aquilo, não era nem no programa dele. Sei que perguntaram para eles sobre o crescimento na igreja evangélica, que estava crescendo, estava naquela época, estava muito em evidência por causa do Diante do Trono e tal. E aí, muita gente, né, as igrejas evangélicas lotadas, e ele falou que a igreja evangélica ela não estava crescendo, ela estava inchando. Me custa dizer isso, mas eu acho que eu concordo com ele. A igreja evangélica no Brasil ela não cresceu, ela inchou. Você tem ali muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem convertidas, que vivem uma vida igual a de ímpio. Se você parar para lembrar ali no início da década de 90, quando eu era criança, assim, quando uma pessoa era evangélica, de certa forma havia um selo, um padrão de qualidade, né? O cara que ele era evangélico, o cara era sério, assim. Às vezes a gente não gostava dele, ele era motivo de chacota, porque ele realmente tinha um procedimento correto. Eu lembro que quando eu estava na quarta ou quinta série, tinha um menino na minha sala que ele era evangélico, meus pais eram evangélicos, e ele era todo certinho, assim. Ele não brincava de mais ou menos com a gente, todo mundo falava palavrão, ele não falava, ele não colava, ele era uma pessoa correta, porque os pais ensinavam. E hoje em dia alguém falar para você que é evangélico não quer dizer nada. Assim. Na década de 90, se um evangélico pedisse seu carro emprestado, você emprestava sem medo, e ele te devolvia o carro inteiro com o tanque cheio, hoje em dia você tem medo dele roubar seu carro. Porque é igual qualquer pessoa, ele dizer que é evangélico não quer dizer nada. E porque a igreja evangélica no Brasil já está nesse processo de secularização. Ela ainda não chegou no secularismo, mas ela está em processo de secularização. As pessoas estão vivendo como bem entendem. E qual é a primeira característica disso? O que isso cria na vida das pessoas? O secularismo ele faz com que o discípulo ele perca a identidade dele. Essa é a primeira característica. Quando eu começo a viver uma vida que ela é onde há pecados de modo comum, onde eu faço o que eu quero, eu não posso mais me identificar 100% como discípulo. Eu perdi essa identidade. A gente vai ter um cenário onde as pessoas não vivem mais o evangelho por inteiro. Elas vivem 60%, 70% do evangelho e 30% elas não vivem. Elas têm áreas aí da vida delas que são privadas, que são delas, onde o homem voltou a ser o centro e Deus não reina ali. E não há mudança. Então, você fica até confuso. A palavra evangélico, ela simplesmente perdeu totalmente o peso. Antigamente, se alguém falasse para você que ela era evangélica, você associava que essa pessoa era convertida. Isso não é mais verdade. Uma grande parte dos irmãos nem usa mais essa palavra, porque ela não significa mais nada. A palavra, de certa forma, perdeu o sentido, né? É igual, sei lá, se você fala que Beethoven é um excelente músico, e daqui a um tempo você falar que a Anitta é um excelente músico, a palavra mudou o sentido, porque se você botar excelente músico, não cabe Beethoven e Anitta na mesma palavra. Então você não pode usar a mesma palavra para os dois. Você não pode dizer que o Pelé é craque e que o Robinho é craque, porque senão a palavra craque perde sentido. Fica confuso. Se tudo é craque, aí, meu amigo, qualquer um é. O evangélico virou isso. Todo mundo é evangélico, pode ser evangélico. Não tem mais um padrão de qualidade. Tanto que eu me identifico como discípulo ou como cristão. Evangélico é uma palavra que não quer dizer mais nada. A palavra discípulo, a palavra cristã ainda tem algum peso, mas é porque as pessoas simplesmente perderam a sua identidade, porque elas assumiram a forma do mundo, embora se professassem outra coisa, elas assumiram a forma desse século e elas diluíram o evangelho na vida delas. Então, a gente vai ver pessoas onde elas dizem que são convertidas, mas o modo delas de trabalhar, de pensar, de se engajar, de viver a cultura do momento,
é alheio a Deus. Ela simplesmente faz o que ela quer. O resultado disso é que o discípulo perde a identidade, e a segunda, ele perde a capacidade de transmitir a verdade, simplesmente porque ele não é mais portador dela, ele diluiu a verdade na vida dele. Muitas vezes ele nem sabe mais direito o que é a verdade. Aquilo ali já começou a entrar num processo de completa confusão dentro da cabeça dele, porque ele já recepcionou tantos conceitos que vêm de fora, que vêm do mundo, que ele simplesmente não sabe mais o que é certo e o que é errado. E aí ele não consegue mais transmitir isso para outras pessoas. Ele não consegue mais levar a verdade para os outros. Ele não consegue mais cuidar das pessoas que estão precisando receber o evangelho. Isso acontece porque o evangelho de Cristo, o reino de Deus, ele está diretamente associado a uma transformação. Se não houver transformação, se não houver mudança de vida, se não houver abandono de pecado, se não houver discipulado, não houver submissão, se não houver uma nova vida em Cristo, só resta frase de efeito, só resta discursos de emoção, só resta você dizer que você é cristão, mas isso não significa mais nada, a não ser uma frase. E aí você torna a semente infrutífera e você simplesmente não vive mais isso, você só diz que vive. E começa a influenciar as pessoas que estão perto de você. E elas começam a não viver também. E aí você começa a entrar nesse processo de não só de secularização, mas de secularismo. Você já simplesmente vive alheio. E aí, para você, os encontros da igreja são praticamente um evento social ou uma obrigação ou algo que você faz, que você sempre fez. E isso tem se tornado uma realidade não só na igreja evangélica. O motivo pelo qual eu tenho pensado nisso, isso tem se tornado um temor, é que isso se torne uma realidade no nosso grupo, vamos dizer assim, no movimento ISN, na minha vida. Estou falando aqui, me colocando como o primeiro, porque nesse último ano eu comecei a observar procedimentos na minha vida que estavam dando uma margem para o secularismo, ideias que eu estava começando a ter que eram iguais ao pensamento do mundo, às verdades do mundo. Isso pode acontecer na vida de qualquer um. E às vezes, por a gente ter, de certa forma, esse distanciamento aí com o movimento evangélico, vocês podem achar que eu estou falando só deles, não, eu estou falando da gente. Estou falando da nossa realidade, onde a gente começa a viver assim, a gente começa a ter uma vida pacífica com o pecado e a gente começa a viver, de certa forma, alheio à transformação, à mudança, ao discipulado, à interferência das autoridades da igreja nas nossas vidas, a gente criar um ambiente onde, há um tempo atrás, eu até compartilhei também com a congregação a palavra sobre sã doutrina, e um dos pontos que eu trouxe foi esse, que é a famosa expressão "eu creio assim", que na realidade isso não existe. A fé ela é uma só. E quem direciona nos pontos onde a gente não tem muita 100% de certeza é o presbitério. Mas a gente cria um cenário onde eu creio assim, não, isso aqui não é bem assim, eu quero fazer diferente, e eu começo a viver uma vida em conformidade com a era, com o pensamento de hoje. E a Bíblia ela começa a interferir menos ali na minha vida. Falando tudo isso, estou falando do problema, né? Eu também comecei a pensar qual é o antivírus para isso, né? Como eu faço para me guardar disso. E eu cheguei em um texto de 2 Timóteo, 2 Timóteo 2,15, e aí a gente pula do 19 para o 21. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo,
colocou aqui a solução desse problema. Primeira coisa que ele traz aqui para a gente fugir da forma desse século é conhecer a palavra de Deus. É o primeiro ponto. Ele diz aqui que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. A expressão manejar bem, eu fui buscar o significado dela no original, no grego, e significa cortar em linha reta. Quando Paulo fala para a gente manejar bem, ele está dizendo para que a gente separe em duas partes. O que é o que não é. Você corta numa linha reta. Então, nós devemos conhecer a palavra a ponto da gente saber o que fica para um lado e o que fica para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão do secularismo envolve um outro desafio da igreja, que, apesar de nós não devemos tomar a forma desse século, nós devemos ir até as pessoas que estão nesse século e levar o evangelho para elas. Há o risco da igreja começar a ter uma perspectiva de querer se excluir do mundo e se afastar e virar um reduto onde só há cristãos. E não é essa a vontade de Deus. Nós devemos ir até essas pessoas. Então, de certa forma, nós vamos ter um envolvimento com a cultura, com as coisas dessa era, mas nós não vamos assumir a forma dela. Como o Fernando falou, acho que o ano passado, ele deu uma palavra sobre isso, sobre ser sal e luz. Então, a igreja, em algum momento, ela vai ter que ser sal e se misturar ali no mundo e levar sabor para aquelas pessoas e para conseguir ganhá-la. E em algum momento a igreja vai ter que ser luz. Ela vai se separar e vai mostrar, isso aqui é trevas, com isso eu não me envolvo. E a gente vai conseguir discernir o momento de saber ser sal e o momento de saber ser luz, manejando bem a palavra da verdade, conhecendo a palavra da verdade, e através da graça e do poder de Deus e do Espírito Santo, que vai nos ajudar a discernir na situação ali, no caso concreto, quando eu vou ser sal, quando eu vou ser luz. Mas se eu não conheço a palavra, eu não vou conseguir fazer nada disso. É interessante que quando Jesus foi tentado, ele venceu a tentação com a palavra. E com o manejo correto da palavra, com o bom manejo da palavra. Né? Satanás tentou Jesus com a palavra, usando ela de um modo errado. Jesus, manejando bem a palavra, ele foi lá e venceu a tentação. Então, nós precisamos conhecer a palavra. Isso é muito importante porque a gente está vivendo um cenário onde as pessoas conhecem só um evangelho que ele é raso, ele é totalmente diluído. E isso entrou no imaginário das pessoas a tal ponto que quando você for tentar pregar para alguém, levar o evangelho para alguém, a pessoa pode até te confundir com esse pessoal que não conhece, que vai vir com um evangelho cheio de mistura, cheio de confusão. E você precisa conhecer bem a palavra para você conseguir esclarecer, levar ali um evangelho de reino de Deus para a vida daquela pessoa. Porque as pessoas estão totalmente sem referência. E por isso nós precisamos conhecer bem o que as Escrituras falam. Até mesmo porque após levar as pessoas a conhecerem ao Senhor, nós também temos que ensinar elas a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E se eu não conheço o que Jesus ordenou, como é que eu vou ensinar alguém a guardar? Então nós precisamos conhecer a palavra. O segundo ponto é não abrir concessão, que é uma questão extremamente complexa e importante. Gente, diferente desses países que eu falei, da Holanda, ali da Europa, dos países pós-cristãos, né? O Brasil não é um país pós-cristão. De alguma forma, as pessoas ainda têm uma noção de como alguém que diz que é discípulo deveria se comportar. Então, se você está ali em qualquer ambiente e as pessoas sabem que você é convertido, as pessoas, de certa forma, têm alguma expectativa de como você vai agir em determinadas situações. E elas sabem como você deveria agir. Quando a gente abre concessão ao pecado, ao mundo, à liberdade, a gente confunde a cabeça das pessoas. A gente faz com que elas tenham uma dificuldade de entender o que é o evangelho e faz com que elas comecem a associar você com aquele pessoal do evangelho raso.
Então, quando o cara do meu trabalho me vê numa situação, sei lá, onde eu sou injustiçado e eu me iro e eu, sei lá, estouro com alguém, ele vai questionar com certeza. Talvez ele não fale para você, mas vai pensar, ué, mas ele é crente, né? Tá aí nervoso com os outros, querendo dar tapa nos outros. E isso gera uma confusão na pessoa. E a pessoa começa a falar, mas tá bom, né? Todo mundo hoje em dia faz de qualquer jeito mesmo, é evangélico, vai na igreja no domingo. E aí as pessoas, elas têm alguma expectativa ainda. Eu lembro que eu era recém-convertido, tinha meses de convertido. E aí eu era adolescente quando eu me converti, né? Me converti na Igreja Batista. E aí eu tava lá no culto e tal. E aí tinha um pessoal da minha idade lá. E aí tava terminando já o culto. E aí os meninos ali, que eu mais ou menos, não eram meus amigos, mas tinha acabado de conhecer, assim, eram os mais próximos ali. Aí eles me chamaram para pichar depois do culto. Aí eu, assim, eu não sabia nada do que era o evangelho, não conhecia nada ainda. Mas eu sabia que crente não pichava. Aí eu falei, não, né? Eu não vou. Aí tá, e aí eles foram embora, e aí eu tinha 14 anos de idade, não tinha muita coisa na cabeça ainda não, mas eu lembro que eu fiquei pensando, mas será que pode? Isso me confundiu, eu fiquei pensando, será que eu não estou sendo muito radical? E será que eu não fui orgulhoso de ter, tipo, que eu de certa forma expressei que eles estavam errados, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, será que eu tratei eles mal? Eu fui orgulhoso? Porque, né? Mas será que crente pode pichar? E eu fiquei confuso. Por quê? Porque isso aconteceu com as pessoas ali estavam abrindo concessões ao pecado. Eu que estava ali recém-chegado, tinha mais coisas muita coisa do mundo ainda, fiquei confuso, que eu não sabia qual era o procedimento certo, e eles estavam abrindo concessão. E quando eu faço isso, as pessoas que estão ali de fora me vendo, elas também vão ter uma dificuldade de entendimento. E também isso vai frustrar uma expectativa que elas têm de santidade em relação a quem é discípulo. Então, nós devemos cuidar para não abrir concessões ao pecado, não termos uma vida pacífica com o pecado. Eu não estou dizendo que ninguém vai pecar, não. E, eventualmente, pode acontecer. A questão é que, quando isso acontecer, a gente tem que se corrigir com as pessoas, a gente tem que deixar claro para elas que a gente errou, para que elas entendam que aquela verdade ela é real em nós. A gente está falando disso em relação à questão de que esses países não são, que a gente não é um país pós-cristão, e se a gente parar para pensar, a gente tem a impressão, às vezes pode ficar, de que a religião ela está diminuindo no mundo, mas ela não está. Ela está crescendo. O islamismo ele está em processo de ascensão. Ele está em franco crescimento em um monte de país. E é interessante a gente pensar que o muçulmano ele não é dualista, ele não divide a vida dele entre privado e público. O cara ele crê naquilo ali no trabalho, na situação ruim, na situação boa, ele é aquilo ali. E eu acho que se eu encontrasse um muçulmano e eu visse ele fazendo qualquer procedimento que não seja muçulmano, eu estranharia. Eu falasse, o cara disse que é muçulmano? E a gente acha que as pessoas não têm essa expectativa em relação a gente. Por isso que a gente não pode abrir concessão. Terceiro ponto é ser discipulado e andar na luz. Gente, quando, vamos dizer assim, o evangelho chegou no Brasil, as igrejas evangélicas e tudo mais, ela foi fortemente influenciada pela doutrina pietista. O que essa doutrina ela dizia? Ela dava uma ênfase maior na transformação da pessoa e menos nas questões doutrinárias. A ideia é de que eu receberia o evangelho, eu seria transformado, a pessoa do meu lado seria transformada, e o outro seria transformado, minha família seria transformada, e famílias seriam transformadas, e assim a sociedade seria transformada, e assim a gente iria mudar o mundo. Mas a gente não ia ter contato com quem está de fora. Nosso contato era a gente vai mudar, e através
do meu exemplo, da minha postura, da minha transformação, as pessoas vão ser transformadas. E boa parte das igrejas evangélicas ainda funcionam assim. Então, cada um vive sua vida, ela vai se transformando ali, tal, e há a expectativa de que essa transformação ela ganhe assim, forma e corpo e as pessoas sejam impactadas por isso. Bem, historicamente isso não deu certo. Isso acontece porque a transformação na vida do discípulo ela precisa necessariamente passar pela igreja. O discípulo ele só se transforma, ele só muda quando há envolvimento do discipulado, da igreja e da luz. Sem as pessoas, sem os irmãos, ninguém é transformado. Eu preciso ser discipulado, eu preciso andar na luz, eu preciso colocar as minhas dificuldades para as pessoas. Precisa que alguém toque na minha vida, que alguém me ajude a mudar, que alguém me ensine o que eu preciso mudar. Ninguém faz carreira solo no evangelho. A gente é uma banda. E se alguém sai muito do ritmo, o negócio fica ruim. Todo mundo percebe. Nós precisamos fazer tudo como um corpo. E essa transformação, ela ocorre nessas duas mãos. Eu mudo individualmente, mas eu também mudo junto com a igreja. E a igreja me ajuda a mudar o indivíduo. As pessoas na época que começaram a partir desse princípio pietista, elas começaram a querer se excluir do mundo, com a ideia de que nós não podemos viver no mundo, nos misturar. Mas isso geralmente não dá certo, porque as pessoas continuam vivendo no mundo. Você precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas. E mesmo que não precisasse, você precisa levar o evangelho para as pessoas. Então, de certa forma, a gente sempre vai estar envolvido com as pessoas que estão no mundo. É a nossa missão. A gente está aqui para isso. Então, nós precisamos estar com as pessoas e nós precisamos estar com a igreja para sermos transformados, para ajudarmos as pessoas a conhecerem a Jesus e ajudar elas a se transformarem. Sem discipulado, sem vida em comunhão, sem vida de andar na luz, é impossível viver o evangelho. Nós precisamos do outro. Nós precisamos... É algo que é até incomum no mundo, é até visto como algo negativo, mas nós precisamos nos submeter à autoridade da igreja, nos submeter aos outros, nos submeter às autoridades. Nós precisamos reconhecer que o outro pode colocar o dedo na minha vida e me ajudar a me transformar. Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. A vontade de Deus é que nós cheguemos juntos, né, à perfeição. O penúltimo ponto é fugir do triunfalismo. O que aconteceu? Depois do pietismo, no movimento evangélico, a gente teve esse fenômeno chamado triunfalismo. A ideia era de que nós iríamos cristianizar a sociedade. A igreja vai trazer o Brasil para Cristo, aqueles jargões, né? Então, nós vamos ali nos infiltrar em todas as áreas da sociedade e levar o evangelho para todos e todo mundo vai se converter e aquela coisa. E as pessoas têm que aceitar como a gente vive. Enfim. Isso se misturou no Brasil muito com a política, não só no Brasil, em vários países. Então, a ideia era de que nós vamos, de certa forma, pregar os nossos valores e vamos obrigar com que a sociedade viva os valores de um país cristão e tudo mais. De certa forma, parece até que a gente quer obrigar que o discípulo a viver um padrão que simplesmente o não discípulo a viver um padrão de discípulo. Mas isso também historicamente deu errado e é basicamente porque o evangelho não é um projeto de poder. A função do evangelho não é tomar o poder na sociedade, não é. Foi o que aconteceu na Alemanha. Não é. A igreja não está aqui para isso. Se a gente
parar para pensar ali no que aconteceu no primeiro século, o grande alvo da igreja não foi o poder, foi os pobres. O evangelho de Jesus, o sinal que Jesus deu para João Batista, quando João Batista vem perguntar se ele realmente era o que havia de vir, ele diz: o evangelho está sendo pregado aos pobres. O foco não é o poder. O foco é levar a vida de Jesus para as pessoas. É a transformação do indivíduo, não da sociedade como um todo. Nós precisamos levar o evangelho, levar as pessoas a viverem uma vida onde elas abandonam a velha vida e recebem uma nova vida em Cristo, e elas são ensinadas a guardar todas as coisas que Jesus ensinou, para que elas ensinem outras pessoas e a gente repita esse negócio. Eu fiz um paralelo muito interessante. Houve tanto essa questão nos Estados Unidos, principalmente do triunfalismo, de que eles iriam, né, fazer acontecer, e eu lembrei dos judeus, que os judeus eles dominaram muito setor da sociedade nos Estados Unidos, só trabalhando bem, só fazendo bem o serviço deles. Eles não precisaram fazer um grande projeto judaizante, eles só trabalharam bem, fizeram as coisas deles certinho, e eles chegaram a esse projeto aí de dominar a sociedade. Só que na vida com o evangelho é diferente. O meu objetivo não é o poder, são as pessoas. E eu vivo uma vida integralmente convertida. Então, quando eu estou trabalhando, eu não sou um servidor público que oro quando estou em casa, que sou discípulo quando eu saio de lá. Eu sou um discípulo que trabalha e sou servidor público. Eu não sou um discípulo uma pessoa que gosta de futebol e também é discípulo. Não. Eu sou um discípulo que gosta de futebol. As coisas partem desse princípio. Eu sou discípulo e isso vai influenciar em todas as áreas da minha vida. Não vão ter áreas separadas. Então, a gente pode cair nesse risco de achar de que nós vamos nos infiltrar em posições de poder e também ser discípulos. Não. Não estou dizendo que ninguém pode buscar subir na carreira e se dar bem, não. Claro que não. Mas são discípulos que estão fazendo isso. E o objetivo é apenas trabalhar bem. E as coisas acontecem, Deus pode abrir portas. Mas o que eu vou fazer enquanto eu estou trabalhando bem é levar o evangelho para as pessoas. É levar a verdade, viver uma vida condizente com isso para que essas pessoas se convertam. Amém. Amém. E o último ponto é apartar-se da iniquidade. O Paulo fala aqui. Bem, a palavra ela é muito clara em relação a isso, né? A gente não pode ter um envolvimento com o pecado. Até mesmo porque esse tipo de envolvimento com o pecado, ele cria um ciclo vicioso, onde eu não vivo a verdade. Porque eu não vivo a verdade, eu não posso transmitir a verdade para o outro. Por causa disso, o outro não recebe a verdade, ele não se converte e não transmite, e aí fica com esse eterno problema. E as pessoas não se convertem, e eu também não consigo levar o evangelho para ninguém, porque eu não vivo. E eu também não consigo ensinar para ninguém. E se eu ensino, talvez eu não ensine bem, que a pessoa também não vai ensinar bem, e aí a gente cria um problema muito grande. Essa questão de apartar-se da iniquidade, a Bíblia é muito clara, principalmente em relação ao que a gente chama aí comumente de vida dupla, né? Que é a pessoa que vive na vida, tem uma vida no meio dos irmãos e ao mesmo tempo ela tem uma vida secreta, onde ela faz o que quer. Só que Jesus é muito claro, né? Jesus diz que nós somos amigos dele se a gente fizer o que ele manda. Então, está diretamente relacionado a vida de ser discípulo de Jesus é a santidade. É uma condição necessária. Não tem como você ser discípulo de Jesus sem santidade. Não existe um discípulo de Jesus que não busque a santidade. E a santidade, ela é o antídoto para a secularização, porque ela impede que o evangelho perca a eficácia na minha vida, que ele se dilua. E como eu estou mantendo uma vida santa, e esse evangelho ele continua sendo verdadeiro, eu consigo viver
e levar essas verdades para outras pessoas, sem que essas verdades também se percam e sejam diluídas. É o que me permite dar testemunho para as pessoas. É eu ter uma vida apartada do pecado. É eu buscar uma vida de santidade. Sem santidade é impossível chegar a Deus. É impossível. E nós devemos buscar isso. O receio que eu tenho é de que a gente, em determinado momento, se transforme num grupo de pessoas que conhece muito a palavra, conhece muitas verdades, sabe tudo o que é errado, sabe tudo o que se deve pensar, mas a gente não vive. E o outro receio que eu tenho em relação a esse tema é que nós cheguemos a um ponto, em um outro momento também, que eu dei uma palavra para a congregação, eu acho que as coisas que Deus tem falado comigo são quase na sequência. Eu falei sobre idolatria, não sei se todos lembram, mas o processo que ocorreu de idolatria ali no período dos juízes, ele sempre acontecia quando o povo de Deus tinha uma certa estabilidade, digo, no sentido de que não tinha tantas guerras, estavam num momento próspero, e eles se refugiavam em clãs, em pequenos grupos. E aí, quando eles se juntavam nesses grupinhos, cada um começava a fazer o que queria, e aí é engraçado que sempre quando conta esse cenário, fala assim, naquele período não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme ele bem entendia. E é um receio que eu tenho, da gente começar a viver pequenos grupos onde cada um faz como quer, mas com toda aquela convicção que nós temos de que nós recebemos o evangelho do reino e nós sabemos, nós não somos como as denominações e tudo mais. Então, como eu sei muito como eu devo fazer, eu estou tranquilo, mas eu não faço. E eu crio pequenos grupos onde cada um faz o que bem entende. E a gente vai entrar num processo aí de secularização e secularismo no nosso meio, sem perceber, enquanto a gente está falando dos outros. E esse é um receio e é um temor que eu tenho muito grande. Por isso que Deus tem falado isso comigo e eu tenho pensado muito mais que uma palavra, eu tenho pensado isso na minha vida. Como eu preciso ter um procedimento santo, como eu preciso lidar bem com essa dualidade de eu preciso, de certa forma, me envolver com o mundo, com a cultura do momento, com o que está acontecendo, mas eu não posso tomar essa forma. E eu só vou impedir isso sendo santo, conhecendo a verdade e tendo uma vida de comunhão com a igreja, para que qualquer deslize, qualquer momento que eu não esteja cortando em linha reta, alguém possa me ajudar. Porque sozinho eu não consigo. Eu já tentei algumas vezes e nunca deu certo. Até mesmo porque se a gente lembrar lá atrás, a conversão é uma declaração de falência, né? É quando a gente entende que a gente não dá conta de tocar a nossa vida sozinho. E quando a gente se converte, a gente entende isso e assume que a gente precisa de Jesus e que a igreja vai nos auxiliar nesse caminho. Enfim, era isso que eu tinha para compartilhar. Queria orar um pouco com vocês e aí depois eu passar a palavra de volta para o Fernando. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela vida, pela oportunidade de ter recebido o seu evangelho, Senhor, pela oportunidade de conhecermos a tua palavra, de podermos vivê-lo, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida santa, a viver uma vida de pessoas que têm compromisso, Senhor, têm zelo com a tua palavra, com a tua verdade, com a forma como o Senhor quer que nós tenhamos que viver. Eu te peço, Deus, que tu ajude a nós, ajude a tua igreja, Senhor, que possamos ser santos, que possamos ser santos como igreja, juntos, possamos nos ajudar. Nos ajuda, Senhor, a nos submetermos aos outros, nos ajuda a nos submetermos às autoridades, nos ajuda a andarmos na luz, nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida longe do pecado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não termos a mesma forma que esse século, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja renovando, Senhor, essas verdades em nós, que possamos estar animados, Senhor, para viver uma vida de acordo com a tua vontade, Pai. Te
Peço em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra, pelo menos para mim, foi muito desafiadora. Aprendi muita coisa sobre a vida, sobre a igreja, sobre pensar, refletir nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está passando. Acho que foi muito na linha do que a gente... Algumas coisas que vêm me preocupando, a mim e a outros companheiros, em relação à condição da igreja no Brasil hoje, né? E da igreja no mundo, nessa geração, né? E aí são muitos aspectos, acho que Pedro tocou em vários aspectos aí da nossa história como sociedade, da história da humanidade. A Bíblia é um livro histórico, nós nunca podemos esquecer que Deus se revela no processo da história. E um dia essa história vai ter, inclusive, a última temporada, talvez já tenha começado, e nós temos que entender assim, não é uma posição fácil. Quando Jesus disse, o Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, Jesus nos colocou no front. Eu tenho pensado, assim, nessa linha, que é realmente necessário que a igreja hoje, que nós, achei boa a palavra do Pedro, porque ele falou de várias coisas da história, história antiga, história próxima, e da nossa própria vida hoje, né? Acredito que essa é uma palavra que tem um bom peso, uma palavra que eu só acho interessante, mas não me incomoda sobre minha vida pessoal. Ela não é, talvez, não transmite aquilo que Deus quer, mas tenho pensado nisso, na nossa responsabilidade de viver e transmitir aquilo que cremos para as pessoas da nossa geração, enfim. Estava pensando esses dias sobre o evento do Pentecostes, que marca ali o início da missão da igreja, né? Jesus disse aos discípulos, esperem em Jerusalém. Já estava dada toda a ordem, mas era necessário esse revestimento do Espírito Santo. E muitas vezes, na leitura que nós fazemos, que muitos fazem do Pentecostes, aparece ali o aspecto sobrenatural, manifestação de e tem muitas pessoas que, quando pensam no Pentecostes, pensam basicamente nisso, na manifestação sobrenatural de Deus. Mas o Pentecostes foi um mega evento de comunicação transcultural. As pessoas ouviram falar das grandezas de Deus na sua própria língua, traduzida para a sua própria cultura. Hoje é interessante que muitos irmãos estão mais interessados em falar línguas estranhas, expressão, aliás, que não está na Bíblia, enfim, do que em falar a língua das pessoas da sua própria geração. Entender o que elas estão dizendo e falar para elas do Evangelho. A providência de Deus do Pentecostes foi assim: o cara é lá da Síria, da Grécia, de Creta, de Roma, de qualquer coisa, vocês vão lá, vão viver no meio deles e vão falar o Evangelho para eles, na língua e na cultura deles. Não é para ficar todo mundo aqui, não é para chegar lá e criar o seu grupinho, o seu gueto, e ficar ali uns com os outros, só resistindo, só se defendendo da influência do mundo. A palavra de Jesus é assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Vão e falem, se comuniquem. O evangelho é comunicação, é o verbo de Deus. Então, acho que são coisas que precisamos discernir essas coisas. Nós estamos vivendo uma sociedade secularizada, que está se secularizando. Como a gente pode discernir isso? Onde que está aparecendo na música, na cultura, nas conversas, nas redes sociais? Aonde que está isso? Porque, como disse o Pedro, isso vem devagar, isso vem nos conceitos, isso vem empacotado de várias formas. E aí, a gente não se conformar com esse século, a gente entender quais são as formas desse século, quais são as estratégias mobilizadas por esses agentes aí que estão operando nisso. Então, isso acho que vamos pensar na nossa
como viver como cristãos, como igreja nesse tempo todo. E pensar, eu acho que nos leva, assim, a fazer perguntas de novo e pensar nelas de novo. Eu e alguns irmãos, alguns pastores, temos ficado preocupados com isso, que nós estejamos legando para uma geração de filhos e discípulos, filhos naturais, espirituais, respostas que foram muito boas, corretas e úteis na nossa geração, na nossa conversão, mas que hoje talvez sejam insignificantes ou irrelevantes. Interessante, o Pedro diz que, no final, o produto final do secularismo é tornar a fé cristã irrelevante. As pessoas não têm mais nem que decidir se ela é certa ou errada. Essa simplesmente não tem importância mais. Então, assim, eu quero, talvez, a gente criar alguns espaços. Eu sei que nem tudo que Pedro tocou aí, tem muita coisa legal para a gente conversar, talvez, certamente não vai ser aqui, e nesse tipo de espaço, mas a gente criar alguns espaços, alguns ambientes aí, que a gente possa conversar e ouvir perguntas, principalmente dos mais jovens, mas também de todos, sobre tudo, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo, e a gente conseguir olhar de novo para as escrituras e buscar ali de novo, como cada geração precisa fazer. Essa palavra de Paulo é para cada geração. Cada geração tem que discernir o tempo que está vivendo e como o evangelho pode e deve ser vivido e pregado no seu próprio tempo, né? Eu estava pensando nisso, acho que já falei nisso, e estava pensando, alinhavando um projetinho aqui, e a conversa que eu tive recente com o Pedro me inspirou. Talvez eu tenha encontrado o nome para o projeto, que não é original, mas talvez seja assim, algo como a igreja no século 22, partindo da seguinte pergunta: e se o mundo não acabar no ano que vem, nem nas próximas décadas? Como nós estamos treinando, formando, comunicando para a geração dos nossos filhos e netos, habilitando-os a serem testemunhas do Evangelho do século XXI? Estou dizendo que não é original porque houve um homem que, na década de 70, ele escreveu um livro chamado A Igreja do Final do Século XX, com muitas dessas questões que o Pedro tocou sobre o que estava acontecendo no mundo naquele momento, revolução cultural, olha, no início, década de 70 ainda. E ele e outros estavam preocupados com isso. Como a gente está ajudando a igreja, do final agora, da segunda metade do século XX, naquela ocasião, a viver essa virada e entender e discernir os tempos, né? Mas isso aí é conversa para outra hora, para outro ambiente, talvez. Estou só fazendo um pequeno marketing aqui dessa ideia que está crescendo na minha cabeça. Não sei exatamente como ela vai andar, enfim. Mas o importante, acho que a gente pensar, meditar nessa reflexão que o Pedro trouxe. Os irmãos estão gravando essa mensagem. O Pedro também tem um texto que eu acho que ele pode dar uma formatada aí para compartilhar eventualmente com todos, basicamente com o que ele falou hoje, e nós possamos aí nos ajudarmos a cada dia a prosseguirmos na vida e na proclamação do reino de Deus, e testemunhando para essa geração. Porque eu penso assim, amados, eu não discuto questões escatológicas porque eu não tenho competência para isso. Mas o que eu creio é que quando o Senhor Jesus voltar, ele vai querer encontrar a igreja dele fazendo o que ele fazia, andando pelas ruas, servindo as pessoas, amando as pessoas, proclamando o reino de Deus. Não importa a que custo, com que nível de oposição, com que nível de enfrentamento. Vocês não sabem que a palavra mártir, no original, significa simplesmente testemunha? Testemunha. Eu tenho certeza que é isso que Jesus espera da igreja. Não uma igreja acovardada, contaminada, confundida, confusa,
escondida aí em qualquer caverna, porque a coisa está pegando demais e a gente precisa se defender. Não creio nisso. Não creio nisso. Creio que enquanto nós estivermos aqui, enquanto o anjo não soar a trombeta lá, a missão é nossa. A missão é nossa. E nós temos que cumpri-la na sociedade que nós vivemos. E talvez nossos filhos terão que ainda manter a luta nesse fronte aí, talvez possivelmente um fronte ainda mais difícil, ainda mais complicado, mas nem por isso eles estarão eximidos da luta. Eles vão ter que continuar, vão ter que levar adiante, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Amém, queridos? Amém, já passamos aí o tempo, que a graça de Jesus seja com todos, que Deus nos abençoe. Quem quiser depois, tiver alguma dúvida, pergunte ao Pedro, porque ele está completamente envolvido aí com a questão também, e nós todos ficamos aí à disposição de todos para conversar. Graça de Jesus seja com todos. Amém.